A pressão está caindo, doutor. 60 por 40. Dr. Arthur Almeida não vacilou. Aumente a norepinefrina. Preciso de mais sucção aqui, ele comandou. Sua voz era o epicentro da calma em meio ao caos controlado. O som dos monitores cardíacos era a trilha sonora de sua vida, uma melodia que ele regia com precisão impecável. Ele era o melhor, o cirurgião cardíaco que realizava milagres. Esta era apenas mais uma cirurgia de emergência, uma válvula aórtica que precisava ser substituída em uma paciente anônima que chegará quase morta. Pinça, por favor, disse ele. Estendendo a mão sem desviar o olhar do peito aberto à sua frente. Enquanto ajustava a luz cirúrgica para ter uma visão melhor, o feixe iluminou o rosto da paciente. A pele dela era pálida e esticada sobre os ossos, os lábios azulados. Mas havia algo familiar. Uma pequena cicatriz, quase invisível, logo acima da sobrancelha direita. Uma onda de gelo percorreu sua espinha. Ele se lembrava daquela cicatriz. Um dia de verão. Uma bicicleta velha e o som da risada dela quando caiu em um canteiro de flores. O ar fugiu de seus pulmões. O mundo ao seu redor se dissolveu em um zumbido baixo. Aquele rosto, ossudo e marcado pelo sofrimento, mas ainda era ela. Clara. O nome ecoou no silêncio de sua mente, um fantasma de 15 anos atrás. A imagem dela rindo sob o sol da tarde, o cabelo castanho brilhando, foi violentamente sobreposta pela visão da mulher moribunda em sua mesa, com um tubo enfiado na garganta. O bisturi pareceu pesar 1 tonelada em sua mão. Dr. Almeida. A voz de Ana soou novamente. Desta vez com um tom de preocupação. Sua pressão continua caindo. Precisamos agir. Ele piscou, forçando-se a voltar à realidade. As mãos dele, famosas por sua precisão robótica, tremeram por uma fração de segundo. Ele apertou a mandíbula. Não podia ser. Era uma coincidência cruel, uma brincadeira do destino. Clara havia desaparecido de sua vida, engolida pelo passado que ele mesmo havia incendiado. De repente, o alarme estridente de um monitor preencheu a sala. Fibrilação ventricular. Estamos perdendo ela. Gritou o anestesista. A equipe médica entrou em ação. Um turbilhão de movimentos treinados. Pause do desfibrillator. Agora. Arthur gritou, sua voz soando distante para seus próprios ouvidos. Eles carregaram o aparelho. Afaste-se. O corpo de Clara convulsionou sobre a mesa com o choque elétrico. Por um instante devastador, os olhos de Arthur não viram uma paciente. Ele viu a garota cujas lágrimas ele havia ignorado no pátio da escola. A garota a quem ele havia chamado de interesseira com palavras que sua mãe colocará em sua boca. Era Clara. E ela estava morrendo em suas mãos. Essa garota. Clara. O caso de caridade que você chama de namorada. Isso acaba. Hoje. A voz de Helena Almeida cortou o silêncio de seu escritório impecável como um caco de vidro. Arthur, com apenas 17 anos e o peso do mundo em seus ombros, olhou para ela por cima da mesa de mogno polido. Mãe, do que você está falando? Eu amo a Clara, ele disse, a voz vacilando. Helena soltou uma risada curta e sem humor. Amor. Não seja ridículo. Arthur. Isso é uma mancha. Uma mancha na reputação da nossa família. O que as pessoas vão pensar? Os Almeida se misturando com gente daquela laia. Ela não é gente daquela laia, Arthur retrucou, um lampejo de desafio em seus olhos. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ela conseguiu a bolsa de estudos para a Universidade de Medicina. Ela tem um futuro. Um futuro que eu posso apagar com um único telefonema, disse Helena, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Ela se inclinou para a frente. Os olhos fixos nos dele. Aquele comitê de bolsas. O Sr. Guzmão joga golfe comigo toda quinta-feira. Um sussurro em seu ouvido sobre um pequeno escândalo moral, talvez um boato sobre um comportamento inadequado. E a bolsa dela desaparece. Simples assim. Arthur sentiu o sangue gelar. Você não faria isso. Teste-me, ela respondeu, o tom gélido. E o pai dela, aquele mecânico. Uma denúncia anônima sobre irregularidades fiscais em sua oficina poderia causar muitos problemas. Problemas que uma família como a deles não pode se dar ao luxo de ter. Você entende a gravidade disso? Arthur. Ele a encarou,
vendo-a de verdade pela primeira vez. Não como sua mãe, mas como uma força implacável. A mulher que controlava cada aspecto de sua vida agora ameaçava destruir a única pessoa que o fazia sentir livre. O quarto parecia estar encolhendo, o ar rarefeito. A impotência o sufocava. O que você quer que eu faça? Ele sussurrou, a derrota pesando em cada sílaba. Helena sorriu, um sorriso fino e vitorioso. Você vai terminar com ela. Não em particular. Onde ela possa chorar e te manipular. Você vai fazer isso publicamente. Na frente de todos. Você vai deixar claro que ela foi um erro, um capricho de verão. Você vai humilhá-la tanto que ela nunca mais ousará se aproximar de você ou desta família. Ela se recostou em sua cadeira de couro, o poder irradiando dela. É a única maneira de garantir que a lição seja aprendida. Por ela e por qualquer outra pessoa que pense que pode se agarrar ao nome Almeida. Isso vai destruí-la, disse Arthur, a voz quebrada. Ou eu destruo a vida dela de uma forma muito mais permanente, Helena disse. Sem rodeios. A escolha é sua, meu filho. O futuro dela. Ou o seu. Clara. Acabou. As palavras de Arthur cortaram o barulho do pátio da escola. Clara, que estava rindo com uma amiga, se virou. O sorriso em seu rosto congelou. O quê? Arthur, do que você está falando? É alguma brincadeira. Ele se aproximou, o rosto uma máscara de frieza que ele ensaiara por horas. As pessoas começaram a notar. As conversas ao redor deles diminuíram. Não é brincadeira, disse Arthur, a voz alta o suficiente para que os curiosos pudessem ouvir. Eu finalmente acordei. Acordou. Ela repetiu. A confusão se transformando em dor. O que isso quer dizer? Quer dizer que minha mãe estava certa sobre você desde o início, ele disse, cada palavra um veneno que ele se forçava a cuspir. Eu pensei que você era diferente. Mas você é igual a todas as outras. O rosto de Clara empalideceu. Sua mãe. O que ela disse para você? A verdade. Ele quase gritou, sentindo os olhos de dezenas de alunos sobre eles. Que você é uma interesseira. A bolsa de estudos não era o suficiente. Era. Você viu o nome Almeida e achou que tinha ganhado na loteria. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém riu. Clara olhou ao redor. Os rostos que antes eram amigáveis agora a encaravam com desprezo e zombaria. As lágrimas brotaram em seus olhos. Isso não é verdade, ela sussurrou, a voz embargada. Arthur, por favor, olhe para mim. Você sabe que isso não é verdade. Eu te amo. Amor. Ele zombou, a risada soando oca e cruel. Ele sentiu uma parte de si mesmo se quebrar. Você nem sabe o que essa palavra significa. Para você. É só um jeito de sair do buraco onde você vive. Foi o golpe final. A expressão de Clara se desfez completamente. A dor em seus olhos era tão profunda, tão absoluta, que Arthur quase vacilou. Mas a imagem do ultimato de sua mãe queimava em sua mente. Ele tinha que terminar o serviço. Fique longe de mim, ele disse, a voz agora baixa e cheia de um nojo fabricado. Fique longe da minha família. Acabou. Clara apenas ficou parada por um segundo, o corpo tremendo, enquanto o som de risadinhas e sussurros a envolvia. Então, ela se virou e correu. Abrindo caminho pela multidão que se separava para deixá-la passar, como se ela estivesse contaminada. Arthur ficou ali, sozinho no centro do círculo de olhares. O roteiro de sua mãe havia sido executado com perfeição. Ele havia destruído Clara. E no silêncio ensurdecedor que ela deixou para trás, ele sentiu um vazio tão vasto que soube que nunca mais seria preenchido. A decisão do comitê é final, senhorita Vasconcelos. Sua bolsa foi revogada. As palavras do diretor da escola, Sr. Guzmão, pairaram no ar abafado de seu escritório. Clara O. Encaru. Incrédula. Revogada. Por quê? Minhas notas são perfeitas. A bolsa não se baseia apenas em mérito acadêmico, disse ele, evitando o olhar dela e ajeitando uma pilha de papéis. Ela exige um caráter exemplar. E, dadas as recentes perturbações, o comitê sentiu que sua conduta não era mais adequada. Perturbações. Ela repetiu, a voz tremendo. Você quer dizer os boatos? As mentiras que o Arthur espalhou sobre mim.
Você vai destruir meu futuro por causa disso. Não estou destruindo nada. Respondeu ele friamente. Estou simplesmente transmitindo a decisão deles. Lamentou. Ele não parecia nem um pouco lamentar. Ela saiu do escritório em um estado de torpor. Sofia, sua melhor amiga, a esperava no corredor. O que ele disse? Sofia perguntou, o rosto tenso de preocupação. Acabou, sussurrou Clara. Eles tiraram a bolsa. O quê? Eles não podem fazer isso. É por causa do Arthur, não é daquela bruxa da mãe dele. Sofia explodiu, a fúria em seus olhos. Ela fez isso. Eu sei que fez. Nós vamos lutar contra isso. Clara balançou a cabeça. O espírito de luta completamente esgotado. Lutar com o quê, Sofia? Com quem? Eles são os Almeida. Ninguém vai acreditar em mim. Para todo mundo, eu sou a interesseira que levou o que merecia. Naquela noite, ela contou ao seu pai. Ele ouviu em silêncio, o rosto cansado e manchado de graxa depois de um longo dia na oficina. Quando ela terminou, ele suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso de anos de dificuldades. Filha, a gente não pode brigar com gente assim, disse ele, a voz baixa. Eles têm dinheiro. Têm poder. A gente não tem nada. Eu não tenho como pagar a universidade. Nem mesmo a mensalidade desta escola. Então o que eu faço, pai? Ela perguntou, as lágrimas que segurara o dia todo finalmente escorrendo por seu rosto. Você vai ter que largar a escola por enquanto, disse ele, a dor em seus olhos espelhando a dela. Arrumar um emprego. A gente precisa do dinheiro. O mundo dela, antes tão cheio de promessas, havia encolhido as paredes de seu pequeno quarto. Naquela noite, sozinha na escuridão. A náusea que Xi vinha sentindo há semanas voltou com força. Não era apenas o estresse. Era algo mais. Com um pavor crescente, ela começou a contar os dias em sua cabeça. O enjoo matinal, o cansaço avassalador. Uma sensação de vertigem a atingiu. Ela colocou a mão sobre o estômago. O escândalo, a bolsa perdida. O abandono da escola. Tudo isso era devastador. Mas a verdade que se cristalizou naquele momento silencioso era infinitamente pior. Ela estava grávida. Carregando para 200 joules. Afaste-se. O corpo de Clara saltou na mesa. Arthur pressionou o estetoscópio contra o peito dela, o coração batendo descontroladamente em seu próprio peito. Ainda em fibrilação. De novo. Administrem 1 miligrama de epinefrina. Epinefrina administrada, respondeu Ana, a enfermeira-chefe, a voz tensa. Enquanto as pás eram carregadas novamente. O rosto de Arthur se contorceu. A imagem do sorriso de Clara no pátio da escola se sobrepôs à sua face pálida e sem vida. Cada bip do monitor era uma acusação. Cada segundo que passava era um grão de areia em uma ampulheta que ele mesmo havia virado anos atrás. Afaste-se. Outro choque violento. Nada. O tom contínuo da fibrilação ventricular zumbia em seus ouvidos. Comece as compressões. Eu assumo, ele disse, empurrando o residente para o lado. Ele entrelaçou os dedos sobre o externo dela e começou a bombear, um ritmo desesperado e violento. O movimento era automático. Treinado por anos de prática, mas sua mente estava em outro lugar. Interesseira. Empurra. Você não sabe o que é amor. Empurra. Fique longe de mim. Empurra. Ele havia dito a ela para ficar longe. Agora, ele usava toda a sua força, toda a sua habilidade, para implorar ao corpo dela que ficasse. A ironia era tão brutal que quase o fez engasgar. Doutor, disse Ana suavemente ao seu lado. Seu ritmo está muito rápido. Ele olhou para baixo e viu suas mãos, as famosas mãos firmes do Dr. Almeida, tremendo levemente sobre o peito dela. Ele estava perdendo o controle. O protocolo, a calma. Tudo estava se desintegrando. Eu sei o que estou fazendo, ele rosnou, mais para si mesmo do que para ela. Temos um ritmo. Gritou o anestesista de repente. Arthur parou, a respiração ofegante. O zumbido caótico no monitor foi substituído por bips lentos e hesitantes. Um ritmo sinusal. Fraco. Instável. Mas era vida. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. A cirurgia continuou em uma tensão silenciosa. Arthur se moveu como um autômato,
substituindo a válvula defeituosa com uma precisão que vinha da memória muscular, não da concentração. Sua mente estava vazia. Esvaziada pelo choque e pelo esforço. Quando a última sutura foi feita e o peito dela foi fechado, ele se afastou da mesa. Ela está estável, por enquanto, disse Ana. Bom trabalho, doutor. Arthur não respondeu. Ele tirou as luvas ensanguentadas e as jogou na lixeira com uma força desnecessária. Ele caminhou até a mesa do assistente. O prontuário da paciente, ele disse, a voz rouca. Eu quero ver o prontuário dela. Agora. Ana lhe entregou a prancheta. Ele a abriu. Lá estava, em letras impressas e frias. Nome, Clara Vasconcelos. Idade. 32 anos. Sem parentes próximos listados. A confirmação o atingiu como um soco no estômago. Ele a salvara da morte imediata. Mas ao olhar para o corpo frágil na mesa, uma pergunta aterrorizante surgiu em sua mente. Que tipo de vida ele havia lhe devolvido? Arthur, querido. Eu estava a caminho da gala de caridade e pensei em passar para parabenizá-lo. A voz de Helena Almeida ecoou pelo corredor silencioso da UTI. Arthur, que estava parado do lado de fora do quarto de vidro de Clara, se enrijeceu. Ele se virou lentamente. Sua mãe estava ali, perfeita em um vestido de seda azul, com joias brilhando em seu pescoço e pulsos. Mãe. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa e cansada. Eu já disse. Vim celebrar mais um de seus sucessos, disse ela, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ouvi dizer que foi uma cirurgia de emergência complicada. Você salvou a vida de alguém, mais uma vez. Seu pai teria tanto orgulho. Ela deu um passo à frente, e seus olhos examinaram o nome na placa da porta do quarto. Sua expressão mudou sutilmente, o sorriso se tornou tenso. Clara Vasconcelos, leu ela em voz baixa. Que coincidência. Não é uma coincidência. Disse Arthur, o tom de voz cortante. Ela. Helena o encarou, a frieza voltando aos seus olhos. Inteiro. E qual é a condição dela? Crítica, respondeu ele. A cirurgia foi um sucesso, mas o coração dela está muito danificado. Anos de negligência. Que pena, disse Helena, sem um pingo de pena em sua voz. Ela ajeitou a bolsa de grife. Arthur, eu sei que você é um profissional. Mas ter essa pessoa sob seus cuidados diretos pode ser visto como um conflito de interesses. Pode gerar conversas indesejadas. Arthur a encarou. Uma raiva fria começando a borbulhar sob sua exaustão. Conversa sobre o quê, mãe? Sobre como o nome Almeida arruinou a vida dela 15 anos atrás. Não seja dramático, ela sibilou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Nós fizemos o que era necessário para proteger seu futuro. E funcionou. Olhe para você agora. Você é o melhor cirurgião do país. Não deixe que uma distração do passado manche sua carreira impecável. Uma distração. Ele repetiu, incrédulo. Ela está deitada ali, lutando para respirar, e você a chama de distração. Ela é exatamente isso, Helena insistiu. A voz dura como aço. Ela fez as escolhas dela, nós fizemos as nossas. A vida seguiu em frente. Recomendo fortemente que você peça a outro médico para assumir o caso. É a coisa mais prudente a se fazer. Pelo bem do hospital, e pelo seu. Ela deu um tapinha no braço dele, um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que pareceu gelado. Agora, eu realmente preciso ir. Ligue-me mais tarde. Ela se virou e caminhou pelo corredor, o som de seus saltos ecoando no chão polido. Arthur a observou ir. Uma sensação de náusea subindo por sua garganta. Sua mãe não havia mudado nada. A mesma crueldade calculada, a mesma indiferença gélida. Ele se virou para o vidro, olhando para a figura frágil de Clara, ligada a uma dúzia de máquinas. Prudência. Carreira. Reputação. As palavras de sua mãe ecoaram em sua cabeça, mas pela primeira vez, elas soaram vazias e sem sentido. Doutor, ela está se mexendo. Atividade ocular. A voz da enfermeira da UTI tirou Arthur de seu transe. Ele se aproximou da cama, o coração martelando contra as costelas. O que está acontecendo? Ele perguntou. A voz tensa. Os sedativos estão diminuindo. Ela está começando a despertar, explicou a enfermeira, verificando os monitores.
pode ser apenas um reflexo. Mas não era. Os olhos de Clara se abriram. Eram turvos, desfocados, vagando pelo teto branco antes de se fixarem no rosto dele, parado ao lado da cama. Um lampejo de reconhecimento brilhou em meio à confusão. Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu por causa do tubo de ventilação. Ela franziu a testa, uma expressão de esforço e dor. Enfermeira se moveu para intervir. Vou aspirar, pode ser desconfortável para ela. Espere. Disse Arthur, levantando a mão. Ele se inclinou para mais perto, o rosto a centímetros do dela. Clara. Você pode me ouvir? Os olhos dela se fixaram nos dele. Ela parecia estar olhando através de um túnel de 15 anos de dor. Um som fraco e gutural escapou por entre seus lábios. Ele se inclinou ainda mais, o cabelo dela roçando seu jaleco. Arthur. O nome saiu em um sopro, um sussurro que era pouco mais que ar. Não era uma acusação. Não era um pedido de ajuda. Era apenas um fato. O reconhecimento de um fantasma em seu quarto de hospital. Naquele instante. O mundo de Arthur se reconfigura. A voz de sua mãe, o conselho sobre prudência, a preocupação com sua carreira, tudo se dissolveu em nada. A única realidade era aquele som quebrado, o nome dele nos lábios da mulher que ele havia abandonado. Era o som de uma dívida que ele nunca poderia pagar. Os olhos dela se fecharam novamente, e a pequena centelha de consciência se apagou. Ela voltou a ser apenas uma paciente, um corpo frágil ligado a máquinas. Os sinais vitais estão estáveis, doutor, disse a enfermeira. Alheia ao terremoto que acabará de ocorrer dentro dele. Ela provavelmente não vai se lembrar disso. Eu vou, disse Arthur, a voz baixa e firme. Ele se endireitou. A paralisia da culpa foi substituída por uma determinação fria e cortante. Ele não ia a lugar nenhum. Ele não entregaria o caso dela a ninguém. Ele era o começo do sofrimento dela, ele estaria lá até o fim, fosse qual fosse. Quero relatórios de seus exames de sangue a cada 2 horas, ele disse à enfermeira, o tom profissional de volta, mas com uma nova intensidade. Qualquer alteração, a menor que seja. Eu quero ser notificado imediatamente. Não me importa se for 3 da manhã. Sim, doutor, respondeu ela, surpresa com a veemência dele. Arthur deu uma última olhada para Clara. O sussurro dela ainda ecoava em seus ouvidos. Não era um grito de ajuda. Era uma sentença. E ele a cumpriria. Doutor Almeida. É Jonas. Tenho as informações que você pediu sobre Clara Vasconcelos. Arthur segurou o telefone com mais força, o corpo tenso. Ele estava em seu escritório, a luz da tela do computador iluminando a escuridão. O que você encontrou? Ele perguntou, a voz baixa. Não foi uma vida fácil. Disse o investigador particular, a voz profissional e desprovida de emoção. Ela largou a escola uma semana depois daquele incidente no pátio. Nunca se formou. Cada palavra era um golpe. Continue, ordenou Arthur. Ela começou a trabalhar imediatamente. Garçonete, faxineira em um hotel, depois estoquista em um supermercado. Muitas vezes, 2 desses ao mesmo tempo. Turnos noturnos, principalmente. Arthur fechou os olhos. Ele imaginou Clara, a garota que sonhava com jalecos brancos e livros de medicina, esfregando pisos no meio da noite. E o pai dela? Perguntou Arthur. Temendo a resposta. A oficina dele faliu cerca de 1 ano depois. Uma auditoria fiscal, aparentemente. Ele faleceu de ataque cardíaco 3 anos atrás. A ameaça de sua mãe. A ameaça que ele pensou que era apenas um blefe para assustá-lo. Tinha sido real. Helena havia cumprido sua promessa. E a Clara. Ele sussurrou. Ela continuou trabalhando. A lista de endereços dela é longa. Todos em bairros pobres, aluguéis baratos. Há registros de despejos, contas não pagas. Ela vivia no limite, doutor. Sempre no limite. Arthur se levantou e caminhou até a janela. Olhando para as luzes da cidade. Luzes de um mundo que Clara nunca teve a chance de habitar. O prontuário dela mencionava uma condição cardíaca congênita. Leve. Isso mesmo, confirmou Jonas. Não há muitos registros médicos. Aparentemente, ela só ia a clínicas populares quando não aguentava mais de dor.
Nunca fez um tratamento contínuo. A verdade o atingiu com a força de um impacto físico. Não era apenas um coração fraco. Era um coração fraco em um corpo exausto. Um corpo que trabalhava de 16 a 18 horas por dia, mal alimentado. Sob estresse constante. Uma condição gerenciável havia se tornado uma sentença de morte. Ela trabalhou até o corpo dela ceder, disse Arthur, mais para si mesmo do que para o homem ao telefone. Essencialmente, sim, doutor. Eu diria que essa é uma avaliação precisa, disse Jonas. O relatório completo e minha fatura estarão no seu e-mail em 1 hora. Arthur desligou sem dizer adeus. Ele voltou para a UTI. Parado do lado de fora do quarto de vidro. Ele observou Clara. Os bips rítmicos das máquinas eram um contraponto cruel à vida caótica e desesperada que ela havia levado. Ele não apenas partiu o coração dela. Ele a forçou a uma vida de trabalho braçal que o fez parar de bater. A culpa era uma coisa física, um peso em seu peito, dificultando sua própria respiração. Você Arthur Almeida. A voz era afiada, cheia de uma raiva contida que fez Arthur se virar da janela da sala de espera da UTI. Uma mulher de cabelos escuros e olhos flamejantes estava parada a poucos metros de distância. A bolsa apertada com força em sua mão. Sim. E você é? Ele respondeu, o cansaço pesando em sua voz. Eu sou Sofia. A melhor amiga da Clara, disse ela, e o nome de Clara soou como uma arma. Recebi sua mensagem. O que diabos você pensa que está fazendo? Eu sou o médico dela, disse Arthur, tentando manter um tom profissional. You Oprah. A condição dela é. Eu sei qual é a condição dela. Ela o interrompeu. Dando um passo à frente. O volume de sua voz aumentou. A condição dela se chama Arthur Almeida. A condição dela se chama Helena Almeida e o dinheiro sujo de vocês. Arthur recuou instintivamente. Olha, eu só pensei que você deveria saber. Saber o quê? Que o homem que destruiu a vida dela agora está brincando de Deus para tentar consertar o estrago. Como você ousa ficar perto dela? Ela sibilou, a dor de anos transbordando em cada palavra. Você tem alguma ideia do que ela passou? Dos empregos de merda, das noites sem dormir. Da fome. Ele não disse nada. Ele sabia. Ele havia lido o relatório. Ela te amava, continuou Sofia, a voz quebrando, mas ainda cheia de fúria. Mesmo depois do que você fez, aquela idiota te amava. Ela guardava uma foto de vocês dois em uma caixinha de sapatos velha. Você acha que algum homem se aproximou dela depois de você? Você a quebrou de um jeito que ninguém nunca conseguiu consertar. Uma enfermeira olhou para eles do balcão, a testa franzida. Sofia baixou a voz para um sussurro venenoso. Você não apenas partiu o coração dela. Você roubou o futuro dela. A bolsa, a faculdade. Uma vida decente. Cada dificuldade, cada porta fechada na cara dela, tudo começou com você naquele pátio de escola. Ele permaneceu em silêncio, aceitando a enxurrada de acusações. Não havia defesa. Cada palavra era mais pura verdade. A morte dela está em suas mãos, Dr. Almeida. Ela cuspiu o título como um insulto. Não se engane pensando que esse seu jaleco branco te absolve de alguma coisa. Ele só está manchado com o sangue dela. Sofia se virou para sair, o corpo tremendo de raiva. Arthur finalmente encontrou sua voz. Sofia, espere. Ela parou. Mas não se virou. O que? Eu preciso salvá-la, disse ele, a voz rouca de desespero. Eu tenho que. Ela riu, um som amargo e sem alegria. Você não entende, não é? Você não pode salvá-la. Você só está adiando o inevitável. E acredite em mim, um caixão é um lugar muito mais gentil do que qualquer mundo que inclua você. A pressão dela está em 50/30, doutor. Taquicardia sinusal a 180. O grito da enfermeira fez Arthur se virar. Ele correu para o quarto da UTI. Emperando a porta. A equipe já estava ao redor da cama de Clara. Os alarmes dos monitores eram um coro de pânico. O que temos? Arthur comandou, a voz cortando o caos. Sons cardíacos abafados, dreno torácico com débito baixo, relatou um residente. Acho que é um tamponamento cardíaco. O sangue estava se acumulando ao redor do coração dela, espremendo-o até a morte. Carrinho de emergência. Prepare uma bandeja de pericardiocentese.
Agora, disse Arthur. Doutor Martins, o chefe da UTI, entrou no quarto. Almeida. O que você está fazendo? Não podemos fazer isso aqui. É muito perigoso. Precisamos levá-la de volta para a sala de cirurgia. Ela não sobrevive ao transporte até o elevador, Arthur retrucou, os olhos fixos nos monitores em queda livre. A decisão é minha. Eu sou o cirurgião responsável. Você está agindo por emoção, não por lógica. Argumentou Martins. Estou agindo para salvá-la. Arthur gritou, a fachada profissional se quebrando. Me dê a agulha de calibre 18 e o ultrassom. Agora. A equipe hesitou por uma fração de segundo. Olhando de Martins para Arthur. A intensidade no rosto de Arthur venceu. Uma enfermeira lhe entregou o que ele pediu. Me guie com ultrassom, ele disse ao residente. Ele posicionou a agulha longa logo abaixo do externo dela. Era um procedimento às cegas, perigoso. Um movimento errado e ele perfuraria o coração dela, matando-a instantaneamente. Suas mãos, que haviam tremido antes, agora estavam perfeitamente firmes, movidas por uma adrenalina pura e desesperada. Estou vendo a ponta. Você está quase lá, disse o residente. A voz tensa. Arthur avançou a agulha mais 1 milímetro. Ele sentiu o pop característico quando a agulha perfurou o saco pericárdico. Ele conectou a seringa e puxou o êmbolo. Sangue escuro e espesso encheu a seringa. Consegui. Ele ofegou. Ele continuou a drenar o sangue. No monitor, a pressão arterial começou a subir lentamente. 55 por 35. 60 por 40. A frequência cardíaca começou a diminuir. 160, 140. Os alarmes pararam, um por um. Até que apenas o bip constante e rítmico do monitor cardíaco permaneceu. A tensão na sala se dissipou. Dr. Martins soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Você a estabilizou. Por enquanto. Arthur não respondeu. Ele estava encharcado de suor, a respiração ofegante. Ele olhou para o rosto de Clara, tão perto da morte momentos atrás. Ele não a estava salvando por redenção. Ele estava se recusando a deixá-la ir. Era uma teimosia, uma negação violenta do final que ele mesmo havia escrito para ela. Do lado de fora do quarto de vidro, Sofia observava. Os braços cruzados. A fúria em seu rosto havia sido substituída por uma expressão confusa e perturbada. O que foi aquilo lá dentro? A voz de Sofia fez Arthur pular. Ele estava encostado na parede do lado de fora da UTI, o suor ainda secando em sua testa. Ele se virou e a viu parada ali, a fúria em seu rosto substituída por uma exaustão que espelhava a dele. Foi o meu trabalho, disse ele, a voz rouca. Não parecia trabalho, ela respondeu, balançando a cabeça lentamente. UT6. Parecia. Outra coisa. Parecia que você estava lutando contra a própria morte. E não estava. Ele retrucou. O cansaço tornando-o ríspido. Olha, eu não tenho energia para outra briga. Eu não vim brigar, disse ela, surpreendendo. Ela se aproximou, os braços cruzados como se para se proteger. Eu ia embora. Eu juro que ia. Sair deste hospital e nunca mais olhar para sua cara. Mas depois de ver o que você fez. Ela parou, lutando com as palavras. A Clara não estava apenas tentando sobreviver, Arthur. Ela estava lutando por tempo. Havia um motivo. Uma sensação de mau presságio tomou conta dele. Que motivo? Sofia olhou para o quarto de Clara. Para a figura imóvel na cama. Sua voz baixou para um sussurro carregado de dor. Ela só queria viver o suficiente para poder te contar algo. Arthur franziu a testa. Me contar o que? Algo que ela carregou sozinha por todos esses anos, disse Sofia, seus olhos se fixando nos dele, cheios de uma mistura de desprezo e uma estranha compaixão. Ela me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, se ela não conseguisse te encontrar, eu contaria a você. Eu odiei essa promessa. Eu odeio você. Mas acabei de ver você se recusar a deixá-la morrer. E talvez ela soubesse o que estava fazendo. O ar ficou pesado. A mente de Arthur disparou. Um segredo. O que poderia ser tão importante? Que ela o perdoava. Que ainda o amava. Nenhuma dessas opções parecia se encaixar na gravidade do tom de Sofia. Sofia, me diga o que é, ele implorou,
Dando um passo em direção a ela. Ela recuou, balançando a cabeça. A dureza voltou aos seus olhos. Não. Essa era a história dela para contar. Não a minha. A chance dela de dizer a verdade. Ela deu um sorriso amargo. Agora é só mais uma coisa que você tirou dela. A última coisa. Ela se virou e foi embora, deixando-o sozinho no corredor silencioso, com o som constante dos monitores da UTI. Ele não estava mais lutando apenas contra a doença de Clara. Agora, ele estava assombrado por um fantasma, um segredo que pairava sobre ele, mais aterrorizante do que qualquer complicação médica. Dr. Almeida, por favor, sente-se, Dr. Moraes, o diretor do hospital, gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Arthur permaneceu de pé. Eu não tenho tempo para sentar. Tenho uma paciente em estado crítico. O que é tão importante. É sobre essa paciente, na verdade. A senhorita Vasconcelos, disse Moraes, ajeitando os óculos. Ele evitou o olhar de Arthur. O conselho revisou o caso dela. Dada a sua condição instável e a necessidade de cuidados de longo prazo, decidimos que seria melhor para ela ser transferida para o Hospital Metropolitano. O sangue de Arthur gelou. O Metropolitano era um hospital público, superlotado e com poucos recursos. Seria uma sentença de morte para Clara. Melhor para ela. Arthur repetiu, a voz perigosamente calma. Ou melhor para o conselho e seus doadores influentes. Moraes suspirou, finalmente olhando para Arthur. Olha, Arthur, eu sei que há um histórico pessoal aqui. E é exatamente por isso que a transferência é a melhor opção. Evita qualquer aparência de impropriedade. Isso não é sobre impropriedade. Isso é sobre a influência da minha mãe, disse Arthur, sem rodeios. Ela ligou para você. Não foi. Ela usou o nome da família Almeida para te pressionar a tirar Clara daqui. O diretor se encolheu. Sua mãe é uma benfeitora generosa do hospital, Arthur. As preocupações dela têm peso. Ela acredita que você está emocionalmente comprometido demais, e, francamente, depois do que ouvi sobre o procedimento na UTI ontem, começo a concordar. Eu salvei a vida dela. Arthur explodiu, batendo com a mão na mesa. Se eu tivesse seguido o protocolo que você e o conselho tanto amam, ela estaria morta agora. E se você tivesse perfurado o coração dela? Sua carreira estaria acabada e o hospital enfrentaria um processo milionário. Moraes retrucou, levantando-se. A decisão está tomada. A ambulância para transferência foi agendada para amanhã de manhã. O Dr. Martins irá supervisionar. Arthur o encarou, a incredulidade dando lugar a uma fúria gelada. 15 anos atrás, sua mãe o forçara a abandonar Clara. Agora, ela estava tentando fazer a mesma coisa de novo, mas desta vez, as consequências seriam finais. Não, disse Arthur, a voz baixa e cheia de uma autoridade que Moraes nunca tinha ouvido dele antes. Não estou pedindo sua permissão. Disse o diretor. E eu não estou pedindo a sua, Arthur respondeu, inclinando-se sobre a mesa. Eu sou o cirurgião responsável por ela. Eu determinei que ela é instável demais para ser movida. Se você tentar transferi-la, eu vou considerar isso negligência médica. E eu não vou apenas processar este hospital. Eu vou para a imprensa. Contarei a eles toda a história. Sobre você, sobre o conselho. Sobre minha mãe. Sobre como todos vocês conspiraram para deixar uma mulher morrer para evitar um escândalo. O rosto de Moraes empalideceu. A ameaça de uma guerra pública com a família Almeida era uma coisa. A ameaça de ter seu principal cirurgião expondo os segredos do hospital era outra, muito mais perigosa. Ela não vai a lugar nenhum. Arthur rosnou, cada palavra uma promessa. Ela fica. E se algo acontecer com ela, eu vou responsabilizar cada um de vocês. Arthur. A voz era um sussurro frágil, quase inaudível por cima dos bips das máquinas. Arthur, que havia cochilado em uma cadeira ao lado da cama, levantou a cabeça bruscamente. Clara estava olhando para ele. Seus olhos, antes turvos, agora estavam focados, cheios de uma lucidez dolorosa. Ela havia sido estubada naquela manhã, mas falar ainda era um esforço monumental. Clara. Estou aqui, ele disse, aproximando-se. Não se esforce.
Apenas descanse. Ela balançou a cabeça lentamente, uma expressão de urgência em seu rosto. Não. Não tenho tempo, ela sussurrou, a respiração entrecortada. Você tem todo o tempo do mundo, ele mentiu. O coração apertado. Nós vamos tirar você daqui. Um sorriso fraco e triste tocou seus lábios. Semper. Um péssimo mentiroso. Ela levantou a mão, os dedos tremendo, e tocou o braço dele. O contato foi como um choque elétrico. Eu preciso te dizer. O quê? Ele perguntou, inclinando-se para perto, o medo e a antecipação formando um nó em seu estômago. O que Sofia não quis me contar. Não foi sua culpa, ela sussurrou, e por um momento ele sentiu um alívio absurdo. Ela estava o perdoando. Mas a frase seguinte destruiu esse pensamento. Eu queria que você soubesse. Sobre ele. Ele. Ele quem? Arthur perguntou, confuso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, lágrimas que ela não tinha forças para derramar. Elas apenas brilharam ali, poças de um sofrimento antigo. Nosso filho. O ar foi roubado dos pulmões de Arthur. A sala começou a girar. Filho. Nosso filho. A palavra ecoou em sua mente, sem sentido, impossível. O quê? Ele conseguiu dizer, a voz um estranho coachar. Clara. Do que você está falando? Nós não. Nós nunca. Eu estava grávida, ela ofegou, cada palavra uma luta. Quando você no pátio. Eu descobri dias depois. A memória do rosto dela se desfazendo, da humilhação, da dor. E por baixo de tudo aquilo, havia um segredo. Um segredo que crescia dentro dela. A enormidade da revelação o paralisou. Eu só queria que nosso filho soubesse. A voz dela falhou. Seus olhos começaram a perder o foco. Que o pai dele não. A frase ficou inacabada. Seus olhos se reviraram, e a mão dela escorregou do braço dele. Caindo inerte na cama. Um alarme agudo soou no monitor acima de sua cabeça. Arritmia. Gritou uma enfermeira do corredor. A equipe médica invadiu o quarto, empurrando Arthur para o lado. Mas ele mal os notou. Ele ficou ali, congelado, as palavras dela queimando em sua mente. Nosso filho. Nosso filho. Ele não conseguia processar. Era um conceito tão vasto, tão cataclísmico, que seu cérebro se recusava a aceitá-lo. Enquanto a equipe lutava para estabilizar Clara mais uma vez, Arthur estava preso em um vácuo. O chão tendo desaparecido sob seus pés. Os ris pararam. A creatinina está em 5.2. O fígado dela está falhando. As enzimas estão nas alturas. Não está respondendo aos vasopressores. A pressão continua caindo. As vozes da equipe médica eram um zumbido distante para Arthur. Ele estava parado em um canto do quarto, empurrado para o lado pela torrente de atividade. Eles estavam lutando uma batalha em várias frentes, mas ele sabia, com a certeza fria de um médico experiente, que a guerra estava perdida. O corpo dela estava desistindo. A mente dele era uma tela em branco. Exceto por duas palavras, nosso filho. Elas se repetiam, um eco sem fim em uma câmara vazia. Doutor Martins, o chefe da UTI, virou-se para ele. Arthur, eu preciso de você aqui. Qual é a sua ordem? Arthur o encarou, mas seus olhos estavam vazios. Ordem. Ele repetiu, a palavra estranha em sua boca. Como ele poderia dar ordens? Ele era o arquiteto daquela destruição. Ele não era um salvador, era a causa. Ela está em falência múltipla de órgãos, disse Martins, a voz mais suave agora, reconhecendo o choque no rosto de Arthur. Não podemos reverter isso. Os danos são extensos demais. 1 a 1. Os bips rítmicos dos monitores começaram a se tornar erráticos, depois lentos, preguiçosos. O som da vida se esvaindo. Estamos perdendo o pulso, disse uma enfermeira. Martins colocou a mão no ombro de Arthur. Arthur. Não há mais nada que possamos fazer. Precisamos parar. Arthur balançou a cabeça, um movimento pequeno e impotente. Não, ele sussurrou. Não ainda. Mas era tarde demais. O último bip irregular do monitor cardíaco foi seguido por um tom longo, contínuo e agudo. O som final da derrota. A sala ficou em silêncio por um momento.
O tom agudo pairando no ar como um grito. Hora da morte, 14h22, disse Martins, a voz pesada. Os ombros da equipe caíram. Os movimentos, antes frenéticos, tornaram-se lentos, resignados. Eles começaram a desligar as máquinas, a remover os tubos. O som do ventilador que sibilava parou, deixando um silêncio ainda mais profundo. A equipe se afastou, saindo do quarto um por um, deixando-o em paz com seu luto. Ou talvez, com sua culpa. Dr. Martins foi o último a sair. Ele hesitou na porta. Sinto muito. Arthur. A porta se fechou. Ele estava sozinho. Sozinho com o corpo imóvel de Clara. Sozinho com o eco de um filho que ele nunca soube que existiu. Sozinho com seu fracasso monumental, um fracasso tão completo, tão absoluto, que consumiu todo o ar da sala, deixando-o sem nada para respirar. O tom contínuo do monitor cardíaco ainda ecoava em seus ouvidos horas depois. O silêncio do necrotério era diferente do silêncio da UTI. Era final. Permanente. Arthur ficou parado ao lado da maca coberta. A mão pairando sobre o lençol branco. Ele não conseguia se forçar a tocá-lo. O rangido de uma porta o fez virar. Era Ana, a enfermeira-chefe, o rosto marcado pela tristeza. Doutor, os formulários estão prontos. A causa da morte precisa ser declarada. Insuficiência cardíaca congestiva, disse ele, a voz monotonia mecânica. Complicações de endocardite. As palavras eram tecnicamente corretas, mas pareciam uma mentira profana. Sim, senhor, disse ela suavemente. E há uma mulher na recepção. Sofia Mendes. Ela disse que era a parente mais próxima. Arthur assentiu. A garganta apertada. Eu vou falar com ela. Ele encontrou Sofia na sala de espera deserta, o corpo encolhido em uma cadeira, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou, e não havia mais fúria neles. Apenas um vazio profundo e compartilhado. Ela se foi, disse Sofia, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sim, ele respondeu, a palavra arranhando sua garganta. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O som de seus próprios batimentos cardíacos parecia obscenamente alto. Ela te contou. Sofia finalmente perguntou, a voz baixa. Ela tentou. Diz Arthur. Ela disse. Ela disse que tínhamos um filho. Sofia fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo por sua bochecha. Ela soltou uma respiração trêmula. Ela conseguiu, então. Ela aguentou o suficiente. O que aconteceu? Arthur perguntou. A necessidade de saber superando a dor paralisante. Onde ele está? Qual é o nome dele? Ele está bem. As perguntas saíram em uma torrente desesperada. Uma centelha de esperança absurda brilhou dentro dele. Talvez houvesse um pedaço de Clara em algum lugar do mundo. Um pedaço dele. Sofia abriu os olhos e o olhar que ela lhe deu aniquilou aquela centelha instantaneamente. Era um olhar de pura e absoluta pena. Não há ele, Arthur, disse ela, a voz quebrada. Nunca houve. Eu não entendo, ele sussurrou. Ela disse. Ela estava grávida, Sofia confirmou. A voz mal audível. Cerca de 2 meses. Depois do que aconteceu na escola, ela ficou tão estressada, tão doente de preocupação. Ela não comia, não dormia. E então ela perdeu a bolsa e teve que começar a trabalhar naqueles empregos horríveis. Ela parou, engolindo em seco, como se a lembrança fosse fisicamente dolorosa. Ela teve um aborto espontâneo, Arthur. Sozinha. No banheiro de um apartamento frio e mofado. Ela perdeu o bebê por causa do estresse e da desnutrição que você causou. O mundo de Arthur se inclinou em seu eixo e depois se desintegrou completamente. A dor que ele sentia antes era uma ferida. Isso era uma aniquilação. Ela queria que você ficasse com isso. A voz de Sofia era desprovida de emoção, um som oco na sala de espera vazia. Ela estendeu uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante desbotado. Arthur a encarou, o cérebro lento para processar o gesto. O que é isso? Ele perguntou. A voz irreconhecível para si mesmo. É tudo o que restou dela, disse Sofia. As coisas dela. O que ela considerava importante. Ela empurrou a caixa em direção a ele. Pegue. Eu acho que era isso que ela queria. Que você visse.
Que você soubesse o que você destruiu. As mãos dele se moveram mecanicamente, envolvendo a caixa de papelão frágil. Parecia impossivelmente pesada. Eu não posso. Ele começou, mas as palavras morreram. Você deve, disse Sofia, a voz firme. Ela carregou isso por 15 anos. Agora é a sua vez de carregar. Ela não disse mais nada. Apenas se virou e saiu do hospital, deixando-o sozinho com os destroços de uma vida contidos em uma caixa de sapatos. O trajeto para casa foi um borrão. Ele não se lembrava de ter entrado no carro, de dirigir pelas ruas da cidade. Ele se viu parado no meio de sua sala de estar. O apartamento era estéril, todo em vidro e aço, com uma vista panorâmica da cidade que ele havia conquistado. Um monumento ao seu sucesso. Um mausoléu de sua alma. Ele colocou a caixa na mesa de centro de mármore. O contraste era grotesco. A caixa simples e gasta parecia um artefato de outro universo. Que ele havia trabalhado a vida inteira para deixar para trás. Por uma hora, ele apenas olhou para ela, o coração batendo um ritmo lento e doloroso em seu peito. Abrir aquela caixa era um ato de profanação. Era um veredito. Era a sua sentença. Finalmente, com as mãos tremendo, ele desfez o nó do barbante. O som do papelão rangendo enquanto ele levantava a tampa foi o som mais alto que ele já ouviu. Lá dentro, em cima de um pequeno monte de papéis amarelados, estava um par de sapatinhos de bebê. Feitos de tricô, de uma lã branca que agora estava amarelada pelo tempo. Eram pequenos, imperfeitos, claramente feitos por mãos inexperientes. Ele os pegou. Eles não pesavam quase nada, mas em sua palma, pareciam ter o peso do mundo. Ele os levou ao rosto. Eles tinham um cheiro fraco de guardado, de tempo e de um amor que nunca teve a chance de florescer. Ele desabou no chão, a caixa aberta a seus pés, os sapatinhos de bebê apertados em seu punho. Um soluço seco e violento rasgou seu peito, o primeiro som de sua dor se manifestando. Não havia lágrimas. Era uma dor muito profunda para lágrimas. Meu querido Arthur, a caligrafia era de Clara. Mas parecia pertencer a outra vida. Arthur segurava a primeira carta, o papel amarelado e frágil em suas mãos trêmulas. A data no canto superior direito o atingiu como um soco, 2 semanas após o rompimento. Meu querido Arthur, eu sei que não deveria estar escrevendo isso. Você deixou bem claro que não quer mais nada comigo. As palavras que você disse ainda ecoam na minha cabeça todas as noites. Mas algo aconteceu. Algo milagroso e aterrorizante, e eu não tenho mais ninguém para contar. Eu sei que você vai pensar que é uma mentira, mais um truque da interesseira. Mas eu tenho que te dizer. Estou grávida. Arthur ofegou, o ar preso em seus pulmões. Ele continuou a ler, as palavras dela o puxando de volta no tempo. Eu deveria estar com medo. Perdi a bolsa, meu pai mal consegue pagar as contas, e agora isso. Massa verdade, Arthur. É que estou feliz. Tão feliz que meu coração parece que vai explodir. Há um pequeno pedaço de nós crescendo dentro de mim. Um pedaço do nosso amor. Eu me pego sorrindo para estranhos na rua. Eu coloco a mão na minha barriga e imagino como ele ou ela será. Terá seus olhos. O seu sorriso torto quando está pensando em algo engraçado. A segunda carta era de um mês depois. A alegria havia sido substituída por um medo crescente. Arthur. As coisas estão difíceis. Tive que largar a escola. Estou trabalhando como garçonete em uma lanchonete. Meus pés doem o tempo todo e o cheiro de comida gordurosa me deixa enjoada o dia inteiro. Meu pai está tão preocupado. Uma auditoria fiscal apareceu na oficina dele. Ele não entende de onde veio isso. Mas eu entendo. Sua mãe. Ela está cumprindo a promessa dela. Estou com tanto medo. Não por mim. Pelo nosso bebê. A terceira carta era curta. As linhas manchadas como se lágrimas tivessem caído sobre a tinta. Eles revogaram a licença da oficina do papai. Não temos mais dinheiro. Eu trabalho em 2 empregos agora, mas ainda não é o suficiente. Às vezes eu fico tão tonta de fome que acho que vou desmaiar. Mas eu como que posso? Eu preciso ser forte para o nosso pequeno. Eu comecei a tricotar um par de sapatinhos. Não sou muito boa nisso.
Mas quero que ele tenha algo feito por mim. Arthur colocou as cartas de lado e olhou para os sapatinhos imperfeitos em sua mão. Cada ponto era uma prova de amor em meio ao desespero. Ele pegou a carta seguinte. A caligrafia estava quase ilegível, tremida e caótica. Arthur. Dói. Dói tanto. Há sangue. Eu acho que estou perdendo o bebê. Estou sozinha. Por favor. Alguém me ajude. A carta terminava ali, a última frase uma mancha de tinta, como se a caneta tivesse caído de sua mão. Ele imaginou-a, sozinha, com dor, em um chão frio. Chamando por ele. Um chamado que ele nunca ouviu. O diário. Era um caderno barato, de capa dura preta. Arthur o abriu em uma página marcada com uma fita desbotada. A caligrafia era a mesma das cartas, mas agora estava quebrada, fragmentada. O sangramento parou. O silêncio é pior. Não há mais dor, não há mais cólicas. Apenas um vazio. Ele se foi. O nosso bebê se foi. O médico da clínica gratuita disse que acontece. Ele disse que eu sou jovem, que posso tentar de novo. Como eu posso explicar a ele que não há de novo? Arthur continuou a ler. O peito apertado a ponto de não conseguir respirar. Eu o segurei. Ele era tão pequeno. Tão perfeito. Eu o enterrei debaixo da velha figueira no final do nosso quintal. O lugar onde nós demos nosso primeiro beijo. Ninguém sabe. É o nosso segredo. Eu não conseguia pensar em um nome no início. Parecia muito real, muito final. Mas ele não pode ser um nada. Ele era meu filho. Então eu o chamei de Theo. Theo. O nome o atingiu com uma força física. Ele deixou o diário cair em seu colo. Theo. Um nome. Uma pessoa. Não era mais um conceito abstrato. Um bebê perdido. Ele tinha um nome. Com as mãos tremendo, ele pegou o diário novamente e leu a última parte da entrada. Eu fiz uma promessa a ele, ali. Debaixo daquela árvore. Eu prometi que ele não seria esquecido. Eu prometi que seu pai saberia que ele existiu. Que ele não seria apenas um segredo doloroso enterrado no meu coração e no chão frio. Eu vou encontrar o Arthur um dia. Não para ficar com ele. Não por vingança. Eu vou encontrá-lo para que ele possa saber sobre Theo. Ele merecia ser reconhecido. Ele merecia ser chorado por nós dois. Arthur fechou o diário. Ele se levantou. O apartamento de luxo, o símbolo de sua vida de sucesso, de repente pareceu uma tumba. Cada objeto caro, cada prêmio em sua prateleira. Era um insulto à vida que Clara havia levado. A vida que Theo nunca teve. A promessa dela. Viver o suficiente para lhe contar. E ela quase conseguiu. Ele a havia silenciado uma última vez, no momento em que ela tentava cumprir a única missão que a manteve viva por todos aqueles anos. Um som, não muito humano, foi arrancado de sua garganta. Um uivo de pura e absoluta agonia. Ele agarrou um prêmio de cristal de sua estante cirurgião do ano e o atirou contra a janela panorâmica. O vidro à prova de estilhaços rachou, criando uma teia de aranha que distorceu a cidade brilhante lá fora em 1 milhão de fragmentos quebrados. Assim como seu mundo. Ela está morta. Helena Almeida ergueu os olhos de seu livro, uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Arthur estava parado na entrada de sua sala de estar, o rosto pálido e os olhos fundos. Ele não se dera ao trabalho de bater. Eu soube, disse ela, fechando o livro com um clique suave. É uma tragédia, claro. Mas não inesperada, dadas as circunstâncias da vida dela. As circunstâncias que você criou, disse Arthur. A voz desprovida de qualquer emoção. Ele deu um passo para dentro da sala, e a frieza que emanava dele fez Helena se enrijecer. Não seja melodramático, Arthur. Eu protegi você. Eu protegi o nosso nome. Ela fez as escolhas dela. Ela não teve escolha nenhuma, ele respondeu, parando em frente à sua poltrona cara. E você me tirou as minhas. Eu te dei um futuro. Ela retrucou, a voz se elevando. Um futuro que você estava jogando fora por uma garota qualquer. Ela não era uma garota qualquer, ele disse. A voz ainda perigosamente calma. E ela estava grávida. O ar saiu da sala. A expressão de Helena vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor em uma máscara de desdém. Não seja ridículo. Isso é claramente uma mentira.
Uma última e desesperada tentativa de te prender. Você acha que é uma mentira? Ele perguntou. Ele estendeu a mão e jogou algo na mesa de centro de vidro entre eles. O diário preto e gasto bateu na superfície com um baque surdo. Ao lado dele, ele colocou os pequenos sapatinhos de tricô amarelados. Helena olhou para os objetos. A confusão guerreando com a repulsa em seu rosto. O que é isso? Isso é a prova, disse Arthur. A prova que você gosta tanto de exigir. É o diário dela. Onde ela escreveu sobre a gravidez. Sobre perder o bebê porque estava faminta e apavorada. Sobre o nome que ela deu a ele. Ele se inclinou, as mãos apoiadas na mesa, o rosto a centímetros do dela. A indiferença havia desaparecido, substituída por uma dor tão crua que era quase tangível. O nome dele era Theo, ele sussurrou. E o nome pareceu queimar o ar entre eles. E ele era seu neto. Helena recuou como se tivesse sido atingida. Ela olhou dos olhos devastados de seu filho para os sapatinhos de bebê na mesa. Pela primeira vez na vida de Arthur, ele viu a compostura de aço de sua mãe rachar. Você não tirou apenas meu amor, ele continuou, a voz quebrando. Você não tirou apenas o futuro dela. Você matou seu neto. Arthur, onde diabos você esteve? Você tinha um transplante de coração agendado. A voz do Dr. Martins era dura ao telefone. Arthur estava sentado no chão de sua sala de estar. Os cacos de sua vida espalhados ao seu redor. Eu não pude ir, ele respondeu, a voz monótona. Não pôde ir. Um homem estava morrendo. Tivemos que chamar o Dr. Shen às pressas. O que está acontecendo com você? O conselho está furioso. Sua mãe ligou 10 vezes. Diga a eles que estou doente, disse Arthur. Você não parece doente, você parece que desistiu. Martins retrucou, a frustração evidente. Seja lá o que for, Arthur, supere isso. Você é o melhor que nós temos. Eu não sou o melhor em nada, disse Arthur. E desligou. O telefone tocou de novo imediatamente. Ele o arrancou da parede e o atirou contra a janela rachada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele ficou ali, no chão, por horas. O sol se pôs, mergulhando o apartamento de luxo na escuridão, exceto pela luz fria da cidade que se infiltrava pela teia de aranha na janela. Então ele ouviu uma risada. Uma risada de criança, suave e clara, vindo do canto da sala. Arthur levantou a cabeça lentamente. Seu coração parou. Parado perto da janela quebrada, estava um menino pequeno. Com talvez 4 ou 5 anos. Ele tinha cabelo escuro e olhos sérios que pareciam conter uma sabedoria muito além de sua idade. Ele não parecia um fantasma. Parecia real ao lado dele, uma figura translúcida de Clara o observava, o rosto cheio de uma tristeza infinita. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, a mão pairando sobre o ombro do menino, sem nunca tocá-lo. Arthur não conseguia respirar. Ele não conseguia se mover. Ele sabia que não era real. Ele era um homem da ciência. Isso era um produto de sua mente em colapso. Uma alucinação nascida da culpa e do luto. Mas o conhecimento não diminuiu o terror ou o anseio avassalador. O menino deu um passo à frente, para fora da sombra. Ele olhou diretamente para Arthur, os olhos sérios fixos nos dele. E então ele falou, a voz clara e infantil ecoando no apartamento silencioso. Papai. Um som se quebrou dentro de Arthur. Um som de algo se partindo para sempre. Ele caiu de joelhos, o rosto contorcido em uma máscara de agonia que estava além das lágrimas. A palavra o perfurou. Uma faca de gelo em seu coração. Era tudo o que ele queria ouvir e a última coisa que ele merecia. Ele estendeu a mão trêmula, mas não havia nada lá. Apenas o espaço vazio e frio e o eco de uma vida que ele havia destruído antes mesmo de começar. Arthur. Abra esta porta imediatamente. A voz de Helena Almeida, amplificada por um megafone da portaria, ecoou pelo corredor do andar de Arthur. Quando não houve resposta, ela usou sua chave mestra. A porta se abriu para a escuridão e o caos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ela disse, entrando na sala. A janela estava rachada. O telefone arrancado da parede, e Arthur estava sentado no chão, em meio aos cacos de um prêmio de cristal. Ele não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em um canto vazio da sala. Você tem ideia da confusão que causou. Ela continuou,
A voz afiada como sempre. Dr. Moraes me ligou. Eles estão falando em suspender você. Depois de tudo que eu fiz para construir sua carreira. SHHH, disse Arthur, levantando a mão lentamente. Você vai assustá-lo. Helena parou. O tom dele era calmo, quase infantil. Não era o filho dela. Assustar quem? Ela perguntou. Um pavor frio começando a subir por sua espinha. Tel, Arthur sussurrou, um sorriso fantasmagórico tocando seus lábios. Ele não gosta de barulho. Helena seguiu o olhar dele até o canto vazio. Não havia nada lá. Apenas sombras. A negação era uma muralha em sua mente, mas rachaduras estavam começando a aparecer. Isso não era um acesso de raiva. Não era um luto dramático. Era algo muito pior. Arthur, pare com isso, ela ordenou. Mas sua voz não tinha a autoridade de antes. Não há ninguém ali. Olhe para mim. Ele finalmente virou a cabeça e seus olhos vazios encontraram os dela. Você não pode vê-los? Ele perguntou com uma curiosidade genuína. A Clara está com ele. Ela está sempre com ele. Eles estão apenas observando. A muralha de negação de Helena desmoronou. Ela olhou para o filho que havia moldado, o sucessor que havia criado com mão de ferro, e viu um estranho. Um homem quebrado conversando com fantasmas que ela mesma havia criado. A arrogância, o poder. O controle. Tudo se dissolveu em um terror absoluto. Seus olhos correram pela sala e pousaram na mesa de centro. No diário. Nos sapatinhos de bebê. Ela caminhou até lá como um autômato e pegou um dos sapatinhos. Era tão pequeno em sua mão. Tão real. O neto que ela nunca conheceu. O neto que ela havia matado com um telefonema e algumas palavras venenosas. Ela olhou para o filho. Perdido em seu próprio mundo de pesadelos. O prêmio que ele havia quebrado. A carreira que ela havia construído sobre as cinzas de Clara agora estava em ruínas porque o próprio construtor havia se quebrado. O que eu fiz? Ela sussurrou, a pergunta não dirigida a ninguém. As palavras que Arthur havia cuspido para ela agora eram suas. Pela primeira vez, ela entendeu a profundidade de sua crueldade. O preço de sua obediência não foi apenas um amor perdido. Foi a sanidade de seu filho. Posso ajudá-la? Senhora. Sofia Mendes ergueu os olhos de sua tarefa de limpar as folhas secas do túmulo de Clara. Uma mulher impecavelmente vestida, com um rosto que Sofia reconheceu de antigas fotos do colégio, estava parada a poucos metros de distância, parecendo completamente fora de lugar no cemitério simples. Eu estava procurando por Clara Vasconcelos, disse Helena Almeida. A voz incerta. Sofia se endireitou, a surpresa rapidamente substituída por uma hostilidade fria. Você a encontrou. O que você quer? Eu só queria prestar minhas homenagens, disse Helena. As palavras soando falsas até para seus próprios ouvidos. Sofia soltou uma risada curta e amarga. Homenagens. Você está 15 anos atrasada. E do lado errado da vida. Ela gesticulou para o túmulo. Você veio ver sua obra-prima. A garota pobre que você esmagou com sucesso. Eu não sabia, sussurrou Helena, a frase patética e vazia. Eu não sabia sobre o bebê. Então se fosse só a vida da Clara que você estivesse destruindo, tudo bem. Sofia retracou, dando um passo à frente. Você não saber não muda nada. Você plantou a semente. Você envenenou a terra. O fato de não ter visto o fruto podre não te absolve. Helena recuou, a compostura desmoronando sob o peso da verdade crua de Sofia. Seus olhos caíram sobre a lápide. Ao lado do nome de Clara, havia uma pedra menor, claramente mais nova. Ela se ajoelhou, ignorando a sujeira em suas calças caras. E traçou as letras gravadas com os dedos trêmulos. Tel Almeida. Amado filho. O sobrenome a atingiu. Almeida. O nome que ela tanto se esforçou para proteger agora marcava o túmulo de um fantasma. O filho dela. Começou Helena, a voz embargada. Ele sabe. O Arthur. Ele sabe, disse Sofia. E está quebrado. Completamente. Ele vê o menino. Ele fala com ele. Parabéns, Helena. Você queria tanto um herdeiro perfeito que acabou transformando seu filho em um homem assombrado, conversando com o neto que você matou. Cada palavra era um golpe. Helena fechou os olhos.
O peso de tudo a esmagando. Ela havia vencido. Ela havia conseguido tudo o que queria. O caminho de Arthur estava livre, sua reputação estava intacta, o nome da família estava seguro. E o custo foi tudo. Eu sinto muito, ela sussurrou para a pedra fria. As palavras eram inúteis, um insulto à magnitude de seu pecado. Guarde suas desculpas, disse Sofia. A voz agora cansada. Você não pode desfazer nada disso. A única coisa que você pode fazer agora é viver com isso. Viva com o silêncio na sua casa enorme. Viva com o olhar vazio do seu filho. Viva sabendo que há um túmulo aqui com o seu nome nele. Arthur, o que significa isto? Doutor. Moraes segurava a folha de papel como se estivesse contaminada. Arthur estava parado do outro lado da mesa do diretor, vestido não com seu jaleco impecável, mas com roupas amassadas que ele parecia estar usando há dias. É a minha carta de demissão, disse Arthur, a voz calma e vazia. Demissão. Não seja absurdo. Moraes retrucou, jogando o papel na mesa. Você está passando por um momento difícil. Tire uma licença. Descanse. Nós podemos contornar isso com o conselho. Não há nada para contornar, disse Arthur. Eu não vou voltar. Moraes o estudou, a frustração dando lugar a uma preocupação genuína. Arthur, você é o melhor cirurgião cardíaco deste país. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. O que você vai fazer? Eu já comecei o processo, disse Arthur, como se estivesse recitando um roteiro. Meu apartamento está à venda. Meus investimentos estão sendo liquidados. O carro, as ações. Tudo. Para quê? Moraes perguntou, incrédulo. Você vai se mudar. Sair do país. Não, disse Arthur. Vou criar uma fundação. Moraes franziu a testa. Uma fundação. Sim. A Fundação Clara Yutel, disse Arthur, e dizer os nomes em voz alta não doeu. Eles eram um fato, uma rocha no centro de sua nova existência. Ela vai fornecer bolsas de estudo e assistência médica gratuita. Para estudantes de baixa renda e mães solteiras em situações de risco. Pessoas como ela. A compreensão atingiu Moraes. Isso não era uma crise temporária. Era uma redefinição completa. Uma sentença autoimposta. Arthur. Isso é nobre. Mas você não precisa desistir da sua vida para fazer isso. Você pode fazer as duas coisas. Eu não posso, disse Arthur, e pela primeira vez, ele encontrou os olhos de Moraes, e o que o diretor viu lá o fez recuar. Não era loucura. Era uma clareza terrível. Aquele homem, o cirurgião, não pode coexistir com esta fundação. Sua vida foi construída sobre a ruína dela. Usar as habilidades que ele adquiriu enquanto ela sofria seria a obscenidade final. Mas as vidas que você poderia salvar. Argumentou Moraes, uma última tentativa desesperada. Eu salvei a vida errada, muitas vezes. Disse Arthur. Ele se virou para sair. Meu trabalho agora é outro. Ele saiu do escritório, deixando um silêncio atordoado para trás. Ele não olhou para trás. O hospital, que já fora seu reino, agora era apenas um prédio. Sua carreira, que fora sua identidade, era apenas uma memória. Ele não estava se curando. Ele estava começando sua penitência. E ele sabia, com uma certeza absoluta, que nunca seria o suficiente. O cemitério estava silencioso sob a luz cinzenta do final da tarde. Arthur se ajoelhou na grama úmida, a mão repousando na pequena lápide de Tel. Ao lado. O nome de Clara era um lembrete constante. Eu fiz, ele sussurrou para as pedras. Eu vendi tudo. O apartamento, o carro. Tudo o que foi comprado com o dinheiro que. O dinheiro que deveria ter sido seu. Que deveria ter lhe dado uma vida. Ele fez uma pausa, a respiração presa na garganta. A fundação terá o nome de vocês dois. Vai ajudar pessoas como você, Clara. Garotas com sonhos, mas sem chances. Mães sozinhas e assustadas. Ninguém mais vai ter que passar pelo que você passou. Eu prometo. As palavras eram ocas. Inadequadas. Uma promessa feita tarde demais. Ele não estava pedindo perdão. Como poderia? Perdão era para erros, para falhas. O que ele fez foi uma escolha deliberada. Um ato de covardia que desencadeou uma avalanche de sofrimento.
Não havia absolvição para isso. Ele estendeu a mão e traçou o nome Theo na pedra fria. Eu sinto muito por não ter te conhecido, ele disse, a voz finalmente quebrando. Sinto muito por você ter sido um segredo. Mas não mais. O mundo inteiro vai saber seu nome. O mundo vai saber que você existiu. Que você era amado. Ele se levantou. Os joelhos doloridos. Ele sabia que voltaria. Este lugar seria sua igreja, seu confessionário. O epicentro de sua nova vida, construída em torno da ausência. Enquanto se virava para ir embora, ele viu uma figura parada perto do portão. Helena. Ela não se aproximou. Apenas ficou ali, observando-o. O rosto dela estava envelhecido, as linhas de controle substituídas por linhas de uma dor permanente. Não houve palavras entre eles. Não havia mais nada a ser dito. O abismo que os separava era intransponível. Cheio dos fantasmas de Clara e Theo. Ele passou por ela sem um olhar. O silêncio entre eles era sua punição final e compartilhada. Ela observou ir, o filho que ela havia moldado para a grandeza agora era um peregrino em uma jornada de penitência sem fim. Ela havia vencido a batalha por seu futuro, ao fazê-lo, havia perdido seu filho para sempre para o passado. Ele não pertencia mais a ela. Ele pertencia a eles. Dr. Arthur. Posso fazer uma pergunta? A voz era de Lúcia. Uma jovem de 18 anos cuja tosse crônica ele vinha tratando há meses. Arthur ergueu os olhos do prontuário em sua pequena clínica rural. A sala cheirava a antisséptico e poeira. Clara ou Lucia? O que foi? O senhor é o homem mais gentil que eu já conheci, disse ela, a sinceridade em seus olhos de adolescente. O senhor cuida de todos nós. Nunca pede nada em troca. Mas por que o senhor nunca sorri? A pergunta pairou no ar silencioso. Arthur olhou para as próprias mãos, calejadas não mais pela delicadeza da cirurgia, mas pelo trabalho manual de manter a clínica funcionando. Algumas coisas não têm conserto, Lúcia, ele disse, a voz baixa e suave. A gente só aprende a carregar. Ela sentiu, não entendendo completamente, mas aceitando a resposta. Bem, de qualquer forma, eu só queria dizer obrigada de novo. A bolsa da sua fundação. Eu começo a faculdade de medicina no próximo semestre. Por sua causa. Não é por minha causa, disse ele. É por causa deles. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos da clínica. Ele se sentou na beirada de sua cama simples. Não havia prêmios nas paredes. Não havia vista para a cidade. Havia apenas uma única fotografia em sua mesa de cabeceira. Ele a pegou. Era uma foto antiga e desbotada. Ele e Clara, com 17 anos, sorrindo para a câmera em um parque, o sol em seus cabelos. Eles eram jovens, apaixonados e completamente ignorantes da tragédia que viria, uma tragédia que ele mesmo regeria. Ele não era mais o Dr. Almeida, o gênio da cirurgia. Ele não era um herói redimido. Ele era um guardião. O guardião de uma memória. O zelador de um túmulo. Sua vida não era mais sua. Era um monumento silencioso e vivo para a mulher que ele amava e o filho que ele nunca conheceu. Ele viveria o resto de seus dias nesta prisão de arrependimento, um serviço silencioso que nunca lhe traria paz. Todas as noites, ele olhava para aquela foto, assombrado para sempre pelos fantasmas de um amor e de um filho que sua obediência destruiu.